Nós vamos para a palavra. Eu vou ler o livro de Jó, o capítulo 12, tá, pessoal? Tem umas revelações maravilhosas aqui para vocês, no nome de Jesus. Diz assim, Jó, capítulo 12, versículo 1. Então Jó respondeu e disse: na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. O Jó ele começa a responder aqui um de seus amigos Sofar, ou Zofar, dependendo a tradução. Por quê? Irmãos, esse Zofar, que era amigo de Jó, ele teve coragem de chamar Jó de falador. Ele teve coragem de falar que ele era mentiroso. Lê o capítulo 11, que você vai entender aí. Irmãos, ele fala que Jó era uma pessoa vã. Ele fala que Jó, como os demais amigos também, disseram que ele era ímpio, que ele era pecador, que ele era louco, que os filhos morreram porque pecaram e outras coisas mais. Eu tenho umas revelações sobre isso, uma hora eu prego. Mas eu quero dizer para você que muita gente fala do que não entende. Aí Jó, ele começa a se defender, porque ele foi chamado de falador, ele foi chamado de mentiroso, de ímpio, de inútil. Irmãos, ainda mais na situação que ele estava. Aí ele fala, na verdade, ele responde, né? Na verdade que só vós sois o povo e convosco morrerá a sabedoria. O que ele estava dizendo aqui? Ele está dizendo, só vocês são sábios, só vocês são inteligentes, só vocês são capacitados. Quando vocês morrerem, não vai haver mais capacidade, não vai haver mais sabedoria no mundo, porque só vocês são sábios. Então ali ele usa de ironia com os amigos dele. Olha que coisa interessante. Você conhece alguém assim? Que só ela se acha sábia, mais capacitada, sabe do que está acontecendo, não ouve. Olha que Jó falava com eles. Jó dava uma palavra para eles. Mas mesmo assim, eles criticaram Jó, condenaram Jó. Jó passou uma luta muito grande. E diz aqui, continuando. Também eu tenho um coração como vós. Eu não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como estas? Jó começa a responder com sabedoria e fala, e outra coisa, eu não sou inferior, não sou menos do que vocês, não. Não é porque eu estou aqui nessa situação de luto, perdi 10 filhos, não é porque aqui eu estou doente, cheio de chagas. Se você ler o texto de Jó, você vai ver que ele fala que a pele dele estava vestida de bichos. Imagine saindo bichos da sua pele. Era o que estava acontecendo no corpo de Jó. Tinha torrões de pele que se desfazia no corpo de Jó. Então Jó estava passando um momento muito crítico. E estava na miséria, ele tinha perdido tudo. Então ele fala assim, eu não sou inferior. Eu não sou menos do que vocês. Eu tenho a mesma capacidade de vocês, a mesma capacidade de pensar. Não vai pensar que só vocês são sábios, não. Eu não sou inferior a vocês, não. Nunca se sinta inferior, independente da circunstância que você estiver. Independente se for de uma perca, independente das circunstâncias. Não se sinta inferior. Jó estava vivendo totalmente uma desgraça naquele momento. Desgraça porque não tem a graça. Ele estava vivendo essa situação, irmãos. Mas ele não se sentia menor, não. Tem gente que se sente menor porque aconteceu uma desgraça na vida dela. Ela se sente inferior porque de repente ela foi rebaixada. Ela se sente inferior porque ela foi humilhada. Ou de repente sofreu um prejuízo. Ei, desperta, não deixa acontecer com você, não. Jó não aceitou, não, pessoal. Eu não sou inferior, não. Vocês estão enganados. E falou com eles. E ele diz aqui uma coisa, quem não sabe uma coisa como esta? Ele falou, eu sei que vocês estão falando, eu também sei. Vocês estão querendo ser mais sábios, mais inteligentes e não sabem do que estão falando. Vocês não sabem, vocês não entendem. Vocês estão me chamando de falador, vocês estão me chamando de mentiroso. Por isso que Deus lá no Jó 42, fala com ele. Fala com um dos amigos de Jó, vocês não falaram que era reto. Ao meu respeito com o meu servo Jó. Ele vai orar por vocês, para que, olha, não trate vocês com uma loucura. A loucura de vocês. Então, isso é muito sério, isso é muito profundo.
Ele falou, eu tenho a mesma capacidade, eu não sou inferior, não se sinta inferior. Tem gente que vai querer te rebaixar, principalmente quando você estiver na pior, quando você estiver desempregado, quando você estiver enfrentando uma luta conjugal, quando você estiver enfrentando um problema com o filho, quando você estiver enfrentando um problema sentimental, um problema financeiro, um problema moral, uma queda. Tem gente que vai apontar o dedo para você, tem gente que vai querer te condenar, tem gente que vai querer te oprimir, te humilhar. E vai querer até dar lição de moral em você. Conselho tudo bem, mas acusar, condenar e julgar, aí ele começa a falar, não sou inferior não, vocês estão enganados. Por que que Jó disse isso? Porque os amigos de Jó estavam tratando ele como uma pessoa inferior, uma pessoa incapaz, irmãos. Uma pessoa, né, no dizer humano, como Zé Ninguém, só porque estava na pior. Mas quando ele estava bem, falavam dele assim? Claro que não. Então, não se rebaixe, não se sinta inferior. Você é um escolhido de Deus, você é um servo de Deus para fazer a vontade de Deus. Não importa se você sofreu uma derrota na sua vida, não importa se você sofreu uma decepção, uma queda, um prejuízo, não importa, o cair do homem a levantar é de Deus. Você tem que crer no Deus que você serve, você tem que se levantar. Você caiu, se levante em nome de Jesus e volte, volte. Derrotado não é aquele que cai, derrotado é aquele que não se levanta. Ei, se levanta. Você foi ferido na guerra, mas você não perdeu a guerra, você foi ferido só. Mas Deus é o teu general, Jesus está contigo, em o nome de Jesus. E ele diz mais, olha o capítulo, o versículo 4, eu estou lendo Jó capítulo 12, tá pessoal? Agora o versículo 4 diz assim, eu sou irrisão para os meus amigos. Eu que invoco a Deus. E ele me responde. O justo e o reto serve de irrisão. Você sabe o que significa a palavra irrisão? Motivo de riso. Motivo de zombaria. Jó estava falando assim para os seus amigos. Eu sou risão para os meus amigos. Ele está dizendo, eu sou motivo de riso para vocês. Eu sou motivo de chacota para vocês. Vocês estão zombando de mim, vocês estão rindo de mim, eu estou na pior. Pelo contrário, vocês deveriam orar por mim, vocês deveriam me ajudar, vocês deveriam me levantar. Foi Jó que disse que, ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão. Isso está escrito em Jó 6,14. O amigo deveria mostrar compaixão, ele falou assim para eles. Mas ele não está mostrando compaixão de Jó diante daquela situação, irmãos. E ainda ele fala algo muito profundo, ainda que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Ele está falando dele. Vocês deveriam ter compaixão de mim, mesmo se eu tivesse deixado o temor a Deus. Mas ele não deixou o temor. Mas mesmo se ele tivesse deixado, tem que ter compaixão e misericórdia, porque Jesus não veio para julgar, para condenar, ele veio para salvar. Sabemos que um dia haverá acerto de contas, mas Jesus quer levantar as pessoas. Jesus quer restaurar vidas, quer restituir. Irmãos, a Bíblia fala que se Jesus tivesse ovelhas, ele deixa ali as 99, vai atrás daquela que se desgarrou. Então ele está falando aqui, eu fico imaginando, eu sou irrisão para vós, motivo de riso, motivo de chacota. Logo eu, ele disse, que invoca a Deus, ele me responde. Eu falo com Deus, ele fala comigo, ele me responde, e vocês me tratam com zombaria. Aí ele fala que eu sou justo e reto, e estou servindo de escárnio para vocês. Talvez você esteja passando por isso. De repente estão rindo de você. De repente, por causa de uma situação, de algo ruim que te aconteceu, uma fatalidade, de algo que você não esperava. E você está sendo motivo de riso até pelos seus amigos. Ei, guarda o seu coração. Não deixe essas coisas entrar no seu coração, não. Também riram de Jesus. Quando ele entrou na casa de Jairo, e ele falou assim, a menina não está morta, ela dorme. Sabemos que ela estava morta, mas Jesus falou pela fé. Ele chamou a existência daquilo que não era como se já fosse. E as pessoas começaram a rir dele. Irmãos, se riram de Jesus, vão rir de mim. E olha que, principalmente quando a pessoa está na pior. Aí vem aquele, tá vendo? E não sei o quê. Inclusive Jó enfrentou uma acusação muito grande. Você deve ter pecado, Jó. Os seus filhos estavam longe da salvação, Jó. E os filhos sempre se reuniam, eram unidos.
Irmãos, é uma coisa impressionante. Tem pessoas que, de vez de ajudar, estão atrapalhando. Pessoa, de vez de estender a mão, né, para levantar a pessoa, está estendendo a mão para apontar. Cadê a misericórdia de Deus? Eu fico olhando, irmãos, principalmente nos dias de hoje, a gente fica olhando para a igreja, entre aspas, né? Alguns que se dizem cristãos, meu Deus do céu, eu fico falando, onde está o amor de Cristo? Onde está o amor de Jesus? E ele estava servindo motivo de riso, de escárnio dos seus amigos. De luta, ele perdeu 10 filhos. Imagine você, imagine que situação, imagine você vendo uma cena de uma pessoa que perdeu 10 filhos. Um filho que seja. E de repente a pessoa vai começar a zombar dela, irmão. Como pode a pessoa de luto rir dela? Rir da situação dela? Que nem ele perdeu tudo e os amigos foram lá e começaram a rir, zombar com ironia, com escárnio. Então isso não vai pensar que é novo. Algo que não deu certo é motivo de riso. Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. E ele continua dizendo, versículo 5, tocha desprezível é, ele estava dizendo, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. Irmãos, isso é muito forte. Eu estava meditando aqui. Tocha desprezível é. Os amigos estavam considerando Jó como uma tocha desprezível, uma tocha apagada, uma tocha que não serve para mais nada, porque a tocha serve para iluminar, irmãos. E se você ler o capítulo 4 de Jó, você vai ver o que Jó fazia pelas pessoas. Não somente o capítulo 4, mas ler, ele ajudou muita gente, irmãos. Jó, ele sustentou muita gente. Jó supriu as necessidades de muita gente. Agora ele está na pior, tocha desprezível, tocha apagada. Isso aí não ilumina mais. Isso é uma chama apagada. Que coisa séria. As pessoas julgam e acusam. Mas olha o que Deus fez na vida de Jó. Irmãos, Deus, quando vê isso, essas injustiças, essas calúnias, Deus faz uma obra tremenda na vida daquela pessoa, desde que ela continue sendo fiel. É duro, hein? É duro. Eu fico imaginando aqui, Jó, quem nunca leu o livro de Jó tem que ler. Se você tem dificuldade de ler nessa tradução, lê uma tradução, a linguagem de hoje, a NVI, King James, né? Atualizada. Lê que você vai entender. Irmãos, Jó, eu fico imaginando ele conversando com os amigos, a Bíblia diz que a pele dele, o corpo dele gritava, quer dizer, o corpo dele estava saindo pus de tudo que é lugar. Leia a Bíblia que você vai ver. A Bíblia fala que saía, ele mesmo fala que saía bicho do corpo dele, sendo bicho. E zombando dele, da desgraça dele, meu Deus do céu. Zombando da fé dele. Isso é muito triste. Mas graças a Deus que Deus é justo. Jó lhe dizia, graças a Deus que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive e vai se levantar por mim. Ele vai mudar minha história. E conhecemos isso. Deus seja louvado. Em nome de Jesus. E ele diz aqui, logo eu que invoco a Deus e Deus me responde. Deus não me trata com riso, Deus não zomba de mim. Deus não me critica, mas vocês estão fazendo. Se Deus não faz isso comigo, eu falo com ele, invoco a Deus, ele me responde. Ele que é superior, todo-poderoso, vocês não. Vocês não estão fazendo isso, vocês estão rindo de mim. Sendo que Deus me trata com amor, com carinho, com respeito, e vocês não estão me respeitando. Não estão respeitando meu luto, a minha saúde, a minha situação financeira, e vocês estão zombando de mim. Vocês estão me tratando como tocha desprezível. Aí ele fala que uma coisa muito forte. Eu que estou preste, ele fala aqui, ó, não sou eu não. No versículo 5, tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. Imagine, irmãos, a situação deste homem, ele estava pronto a tropeçar com os pés. Ele estava numa linha tênue muito forte. Quando fala tropeçar aqui, é por causa da situação dele. Ele está precisando de ajuda. Ele estava precisando de socorro. Ele está precisando de uma palavra de consolo. Ele precisa de ajuda. E não de condenação e não de acusação. E os amigos o tratavam como uma pessoa inferior, como uma pessoa incapaz, uma pessoa que não valia nada, tocha desprezível, luz apagada. De repente você está ouvindo isso.
talvez de uma forma, com uma palavra diferente. De repente alguém diz, você é uma tocha apagada, uma tocha desprezível. Você não ilumina mais, você não brilha mais. Não tem mais jeito. Ei, não deixe essas palavras entrar no seu coração, não. Não deixe. Jó ele teve que se levantar e falar, eu não sou inferior a vocês, eu não sou menos que vocês, não é porque eu estou nessa situação, não. Eu não sou menos inferior, vocês estão enganados. Né? Não é só vocês que têm sabedoria, Deus me deu sabedoria também. Porque vocês estão se achando demais, como diz o versículo 2. Pelo jeito a sabedoria vai deixar de existir quando vocês morrerem, porque só vocês se acham sábios. Que tremendo isso, pessoal. E eu louvo a Deus. Eu comentei aqui, mas deixa eu ler para vocês que é algo tremendo. Como Deus é bom. Como a palavra de Deus é maravilhosa. Olha o que ele disse aqui, pessoal. Jó, capítulo 19, versículo 25. Eu só citei para você. Mas olha o que ele diz. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele tinha essa convicção, essa certeza que o Deus que ele servia era o Deus vivo. Ei, Jesus vive. Ele reina. Irmãos, não é o ponto final da sua história. Não é. Alguém pode ter decretado o ponto final na sua vida. Ei, tem vírgula aí. A história continua. Em nome de Jesus Cristo. Esse não é o seu fim. A Bíblia diz que Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. O melhor está por vir. E muita gente vai ficar de boca aberta. E tem gente que vai depois ver, nossa, essa pessoa precisou até orar por mim. E Jó teve que orar pelos seus amigos. Eles tiveram que ficar na mão de Jó. E ficaram na mão de Jó. E Jó não guardou nada no coração e ainda orou por eles. Isso é muito forte. O teu Redentor está vivo. Aquele que te remiu. Aquele que te libertou do império das trevas. Aquele que venceu a morte. Que pisou na cabeça da serpente, que destruiu o dragão. Ele vive, ele reina. O túmulo dele está vazio. O nome dele é Jesus. Você tem que ter essa certeza no seu coração. Talvez você está olhando aí para essa situação, você está pensando que é o fim. Como eu costumo dizer, é o começo de um grande milagre na sua vida, irmãos. Não tem derrota para o povo de Deus. Ele pode sofrer uma ferida numa batalha, ele pode levar uma flechada numa batalha, mas isso não quer dizer que ele perdeu a guerra, não. Em nome de Jesus Cristo. Jesus foi ferido, pendurado na cruz, morreu, mas terceiro dia ressuscitou. Tem vida para você, não tem morte não, tem depressão para você não. Deus vai mudar a tua história. Em nome de Jesus, Deus vai honrar você e vai tirar você dessa vergonha. Deus não vai permitir que você continue nela. É uma provação, uma luta que você está enfrentando aí, mas fica firme. Olha, Deus vai te iluminar, você vai resplandecer. Como diz o livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Em nome de Jesus, acredite nisso. Ninguém vai apagar a tua luz, não, porque a luz é Cristo. E você crê em Cristo. Não deixa ninguém apagar o seu fogo. De repente alguém está dizendo, como falaram para Jó, tocha desprezível é, tocha apagada. Ei, você vai brilhar muito. Os homens podem tentar querer apagar essa faixa, mas não vão conseguir. Essa tocha, não vão conseguir. Porque ele sabe, e você também sabe, que o teu Redentor vive e por fim vai se levantar a teu favor. É Deus, o seu negócio é com Deus, não é com os homens. É com Jesus Cristo, nosso Senhor. Confie em Deus. Em o nome de Jesus, mesmo se você está sendo motivo de riso. Isso falou muito comigo. Jó 12:4. Ele disse, eu sou irrisão para os meus amigos. Eu vou ler novamente, eu sou irrisão. Essa palavra irrisão quer dizer motivo de escárnio, motivo de zombaria, motivo de riso. E de repente você está sendo motivo de riso de alguma situação que aconteceu na sua vida, como aconteceu com Jó. Alguma coisa que não foi legal, alguma coisa que não deu certo, alguma coisa que você perdeu. Não se sinta inferior, como ele disse aqui no versículo 3. Ele falou, eu não sou menos que vocês, eu não sou inferior. Vocês estão enganados, não é porque eu estou nessa situação que eu sou inferior.
Pelo contrário, eu sei que tenho crido. Não se sinta inferior, para com isso. Será que alguém está merecendo essas lágrimas? Você vai lá para o seu canto, fica chorando lá. E Deus está vendo essas lágrimas. Mas essa situação merece a lágrima? Responda para você mesmo. Se levante, resplandeça, já vem a tua luz. Em o nome de Jesus. Se você está sendo motivo de chacota, Jesus também foi. Jesus foi chamado de endemoniado. Jesus foi chamado que tinha demônio. Está lá na Bíblia. Mas não olha para isso não, pelo amor de Deus. Ser um escolhido, ser uma escolhida. Jó, Deus mudou a história dele. Versículo 5, tocha desprezível és, falou muito comigo. Na opinião do que está descansado. Não se preocupe com a opinião dos outros. Você tem que agradar a Deus. E ponto final. Jó está dizendo aqui, tocha desprezível é. Jó está falando dos amigos. Vocês estão me chamando de tocha desprezível, na opinião de vocês que estão descansados. Tem tradução que diz que se sentem seguros, estão aí e desprezam que estão desgraçados. Tem uma tradução que fala assim. E tem muita gente segura no seu palácio, na sua situação, e quem está na pior, quem está por baixo, está lá humilhando, tocha desprezível, se acha. O mundo dá a volta, hein? O mundo dá a volta. Essas pessoas não têm noção do Deus que a pessoa serve. Eles não tinham noção do Deus que ele servia. Esses amigos de Jó. Eu vou te falar algo muito sério. Os amigos de Jó não tinham nem noção do que Deus falava a respeito de Jó. E ele falou isso para Satanás. Observaste tu, meu servo Jó, homem sincero, reto, temente a Deus e deseja do mal. Você tem que se preocupar com a opinião de Deus a seu respeito. A opinião que Deus tinha de Jó era essa. A opinião dos amigos era, vou repetir aqui, lê o capítulo 11. Você é um falador, você é um mentiroso, você é um vão, você é um inútil e tem outras coisas mais aí. Os outros amigos disseram que ele também era pecador, que ele era ímpio. Você está preocupado com a opinião dos outros. Às vezes, você, de repente, pode estar enfrentando uma desgraça, um trauma, uma situação complicada na sua vida. E você vai se preocupar? Não, não faça isso. Teu Redentor vive, o nome dele é Cristo. Ele vai te levantar. Ele vai te tirar dessa. Ele está contigo nessa angústia. Tem angústia que ele livra na hora, tem angústia que ele fica com a pessoa, é porque tem um propósito aí. Lembre-se que Deus enviou um anjo para Jesus para consolá-lo na hora da angústia. Salmo 91 diz, estarei com ele na angústia, livrá-lo e glorificarei. Tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito de Deus. Eu vou ler aqui capítulo 9 de Jó, versículo 33. Jó 9,33 diz assim, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Jó lhe reconheceu que não tinha um árbitro, um juiz, um intercessor entre ele e Deus. Só tinha julgador e acusador, mas ninguém para orar, ninguém para interceder, mas para falar mal, para criticar, mas para orar não. Então Jó enfrentou isso. E lembre-se que um homem que Deus falou dele, se preocupe com a opinião que Deus fala ao seu respeito. Ele diz que você é um escolhido, ele diz que você é a menina dos olhos de Deus, que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, que você é rei, que você é rainha, que você é sacerdote. Você tem que se preocupar com isso. Opa, isso é o que Deus fala a meu respeito. A opinião dos homens, não quero nem saber, vou continuar obedecendo, vou continuar na palavra. Se eu errei aqui, se eu falei ali, se eu caí aqui, se não deu certo ali, opa, vou me levantar. Essas marcas, essas feridas, eu carrego a marca de Cristo, vamos levantar, eu não perdi a guerra. Deus é comigo. E vai ter vitória, em o nome de Jesus Cristo. Então ele estava esperando um árbitro, um juiz que se colocasse entre ele e Deus, que intercedesse por ele. Era o que Deus também diz na sua palavra em Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um homem que se colocasse na brecha para interceder por essa cidade e a ninguém achei. Jó também não achou. Mas graças a Deus que Jó era firme.
Ele continuou obediente e fiel a Deus. Mesmo quando a sua esposa falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele falou, você fala como qualquer doido. Talvez você está sendo bombardeado aí na sua mente. Talvez alguém está sendo usado por Satanás para te bombardear, dizendo que você é desprezível, que não tem mais jeito, você é uma tocha apagada, essa situação não dá mais. Ei, ei! Olha a vida deste homem. Esse homem estava de luto, 10 filhos. Esse homem estava doente, do lado da cabeça, a planta dos pés, pegava caco de telha. E os bichinhos saindo do corpo dele, está lá na Bíblia, está aqui no livro de Jó. O corpo gritava, cheio de pus de tudo é lado, de tudo é lado, de tudo que é lado. Mas o meu Redentor vive, ele disse. Ele não encontrou um consolador ali, um amigo que viesse. Não, vai dar certo. Não deu certo, mas vai dar. Deus vai te dirigir, tem um tempo de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Irmãos, eu senti de Deus de trazer essa palavra. Queimou no meu coração. Você não é tocha desprezível. Deus não despreza ninguém. Olha, a opinião de Deus é mais importante do que a opinião dos homens. Eu vou ler o capítulo 11, eu só comentei, mas vou finalizar aqui. Já finalizar aqui, mas olha, só para você entender. Capítulo 11, versículo 1. Então respondeu Sofar ou Zofar, dependendo da tradução. O Namatite disse, porventura não se dará resposta à multidão de palavras? Em outras palavras, Jó, você fala demais, Jó. Você está aí falando demais, Jó. E o cara sofrendo no luto, numa desgraça, numa miséria. E o homem falador será justificado, chamou de falador. As tuas mentiras se hão de calar os homens. Aí você continua lendo. Mas leia todo o livro de Jó. Mas vale a pena ser fiel, viu? A gente costuma dizer, esse ditado você conhece, não se atira pedra em árvore que não dá fruto. Coloque isso no seu coração. Deus fala, você é a menina dos meus olhos. Eu me importo com você. Eu quero ver você bem. Esses que se dizem amigos, mas agem dessa forma, num momento de tragédia, de desgraça na vida de alguém, no momento de uma derrota, de uma coisa que não deu certo, e vem, critica e fala, isso não é o Espírito de Deus, não. O Espírito de Deus consola, conforta, levanta. E eu finalizo aqui. Deus fala isso para Satanás. Envergonhou Satanás, observaste tu, meu servo Jó. Ele ainda continua fiel, mesmo você me incitando contra ele, me jogando contra ele. Ele continua sincero, reto, temente a Deus e desvia do mal. É isso que eu penso de Jó. Você pode pensar tudo ao contrário, porque o Satanás dizia, também só dá tudo para ele, protege a família dele, enriquece ele. Olha aí a vida dele, tem saúde, está feliz na família, mas toca nele. É, irmãos, já viu alguém falando isto? É porque você é feliz, isso é a boca de Satanás, hein? Também, aí, na sua vida, não sei o quê. Quero ver quando você estiver na pior. Quero ver quando você estiver por baixo, quando não dá certo na sua vida. Você vai blasfemar de Deus. Isso é a boca de Satanás, irmãos. Olha para Jesus. Ô, irmão, Deus tem essas pessoas, hein? Deus sempre tem um Jonatas para um Davi. Deus sempre tem um Josué para um Moisés. Deus sempre tem um Eliseu para Elias. Sempre tem. Coloque essa palavra no seu coração. Não fique envergonhado se você está sendo motivo de riso. Motivo de risão. Não. Se estão falando que você é inferior, tratando dessa forma. Ei, Deus te deu um dom. Deus te deu um talento, uma capacidade. Você é uma pessoa especial para Deus. Ele vai mudar a tua história. Não é porque algo não deu certo. Aconteceu um infortúnio na sua vida. Algo que você não esperava. Mas em nome de Jesus. Eu estou na unção de Deus aqui. Eu estou falando para você. O teu Redentor vive. Ele vai se levantar a teu favor em o nome de Jesus. Eu quero orar, irmãos. Eu quero falar com Deus ao teu respeito. Se você puder fechar os teus olhos, fecha os teus olhos onde você está. Em o nome de Jesus. Se você não puder, fique em espírito. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Eu quero te louvar por esta palavra, Deus. Eu te agradeço por esse entendimento. Tem tanta coisa boa que o Senhor tem nos ensinado, Deus. Faça-nos crescer espiritualmente cada dia mais. Às vezes somos motivo de escárnio, de zombaria, como Jó foi. E o Senhor é o nosso maior exemplo. Zombaram da tua fé, Jesus. Quando o Senhor disse, a menina não está morta, mas dorme. E sabemos que nós iremos passar por esse tipo, Senhor, de aflição, de angústia. Mas Tu és o nosso Deus, o Senhor está vivo. O Senhor vai se levantar ao nosso favor. O Senhor não vai deixar a gente ser envergonhado. O Senhor não colocou o ponto final nessa história. Em nome de Jesus. O Senhor pode reescrever a nossa história. O Senhor pode virar a nossa página. Mas queremos que o Senhor seja glorificado. Jó deu a volta por cima. Porque o Senhor restituiu. O fim dele foi maravilhoso e glorioso. Pois a tua palavra diz que o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. E eu creio que essa palavra não vem em vão, Deus. Tem pessoa com baixa estima. Tem pessoas se considerando inferior porque alguém disse. Alguém disse que não daria certo. Alguém disse que daria errado. Alguém disse para esta pessoa, agora quero ver como que você vai sair dessa, e zomba, critica, ri da desgraça alheia. Sabemos que essas pessoas são usadas por Satanás, mas nós oramos pelas pessoas para que o Senhor tenha misericórdia delas. Mas sabemos que o Senhor vai nos honrar, Deus. Como diz a tua palavra, por cada vergonha uma dupla honra. Resplandeça a tua luz, Deus, e restaura a vida desta pessoa. E restitui também na vida dela. Dê uma bênção de restituição, Deus. Em nome de Jesus, uma bênção de restauração, de renovo. Uma bênção familiar, uma bênção na vida dos filhos, uma bênção sentimental, conjugal, uma bênção profissional de Deus. Porque muitos estão zombando. Cadê o teu Deus? Você não serve a Deus? Olha como está a sua situação. E alguns estão dizendo, larga Deus, abandona Deus, como a esposa de Jó fez. Mas ela viu o fim de Jó e ela participou desse fim. Eu fico imaginando ela envergonhada quando o Senhor restituiu tudo. Mas tudo coopera a Deus. Uma coisa nós sabemos, que o Senhor vive pelos séculos dos séculos. Que o Senhor tem a morte, a chave da morte. Oh Deus querido, do inferno. Nós cremos nisso. O Senhor venceu a morte. Obrigado pela vitória, Deus. Desde já te agradecemos por nos fazer mais que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus!